noite a todos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Hoje falaremos então sobre esse assunto tão especial, denominado a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu escrevi o texto dessa palestra hoje e, ao invés de preferir que uma inteligência artificial me construísse a palestra, eu deixei que agisse simplesmente a minha fé. Pedi ao plano superior que me trouxesse as palavras necessárias e que essas palavras servissem a todas as pessoas, espíritos também, que aqui estivessem nesta noite. Então, iniciando a nossa conversa, pedimos que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Ao refletirmos sobre o tema fé, a mãe da esperança e da caridade, nós somos convidados a compreender três virtudes fundamentais para a caminhada espiritual que traçamos na Terra. A fé, a esperança e a caridade estão profundamente ligadas entre si, como se fossem elos de uma mesma corrente. Onde existe a fé verdadeira, nasce a esperança. E onde floresce a esperança, a caridade encontra terreno fértil para se desenvolver. No entendimento espírita, a fé não é uma crença cega, baseada apenas na aceitação de ideias sem reflexão. A doutrina espírita nos ensina que a fé é raciocinada, que não podemos na nossa vida acreditar em qualquer coisa, mas devemos acreditar naquilo que se comprova. E a doutrina espírita, ela nos traz com muita clareza, ela nos dá com muita clareza uma série de explicações para coisas que até então não compreendíamos. Quantos de nós vêm e virão ao centro espírita para tentar entender uma passagem da sua vida, um acontecimento da sua vida, seja ele bom ou ruim? Uma pena que às vezes vimos ao centro espírita apenas no momento ruim, buscando algum auxílio, porque estes irmãos que estão aqui agora conosco, em espírito, irradiando sobre vocês bálsamos de energia, eles estão fazendo isso através da fé que eles têm em Jesus, em Deus e no plano superior. Jesus foi o maior mestre que nós tivemos na demonstração do que é fé. Em nenhum momento na sua estada em nosso planeta, Jesus duvidou do poder de Deus. Não encontraremos nenhuma passagem em lugar nenhum, em nenhuma escritura, nem mesmo na doutrina espírita, que nos diga: e Jesus duvidou do poder de Deus, e Jesus duvidou da sua fé. Isso não existe. Porque Jesus, durante todo o tempo que Ele esteve aqui, Ele operou seus milagres, Ele nos trouxe palavras, gestos e ações, porque a fé se traduz também em caridade, e a caridade, ela se traduz também em ações. E Ele nos trouxe isso de uma forma tão clara e tão gentil, tão humilde, quando Ele operava seus milagres e dizia para a pessoa, levanta-te e anda. Ou então Ele dizia: vai lá e atende teu filho porque ele está curado. Ou quando Ele livrou aquela pecadora das pedras, e Ele disse: vá e não peques mais. Ou então quando Ele estava na cruz, no momento da sua morte, e Ele disse, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Que fé maior é esta que Jesus demonstrou a nós, que no momento da sua morte,
ele estendeu a mão num gesto de caridade e pediu que Deus perdoasse a humanidade, porque bastaria Deus estralar ou ameaçar estralar seus dedinhos espirituais e a humanidade deixaria de existir. Mas Deus jamais faria isso, porque Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é perfeito. E nós, seres humanos, nós temos uma certa facilidade de duvidarmos da nossa fé, mesmo que nós dizemos muitas vezes, não tenho fé. Porque quando uma situação difícil se demonstra na vida da gente, o que muitas vezes a gente faz? A gente cai, a gente balança. E neste momento nós estamos duvidando da nossa fé. Nós estamos duvidando que Deus opera tudo nas nossas vidas, nós estamos duvidando do que Jesus pode fazer por nós. E quando nós temos muitos afazeres na nossa vida, e aí vamos fazer aquela oração somente de lábios, né? Aquela oração rápida, porque eu tenho meu jogo de futebol, porque eu tenho um compromisso, tenho um aniversário, tenho um churrasco, então eu vou fazer minha oração rapidinha. E faço a oração só daqui para fora, não faço daqui e daqui para fora. Nós estamos deixando de praticar a caridade e nós estamos perdendo a nossa fé. Fé é uma coisa tão simples, porque fé basta se acreditar. Se a gente tem fé na vida, para todos os obstáculos que se transpõem diante de nós, nós enfrentamos os obstáculos, nós passamos por eles. Até mesmo quando alguém está próximo de nós e tem uma doença grave, alguma coisa assim, uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional, um processo de depressão que é tão comum nos nossos dias, e nós deixamos a fé de lado, nós deixamos de orar por aquela pessoa. Porque nós fazemos um julgamento muitas vezes precipitado, nós pensamos assim, mas também ela não me ouve, mas ela não ouve ninguém, ela é assim, ela é teimosa, então eu não vou fazer nada por ela, eu não vou rezar porque não adianta. Quando na verdade a nossa caridade está deixando de dar a ela esperança. Que fé é esta? Será que nesse momento nós temos fé? A fé na cura dos nossos próprios problemas, será que a gente tem? Ou a gente atribui os problemas ao plano superior, aos espíritos, a Deus, a um amigo, a família que não é justa conosco? O ser humano, ele tem essa questão, né, de uma autodefesa, de uma autopiedade, né, que nos diz assim, não, isso não poderia ter acontecido comigo. Como um amigo meu que me disse assim, não, mas eu não mereço isso. Como é que tu sabe que tu não merece? Sabes tudo o que tu fizeste na encarnação anterior? Lembras de tudo o que tu fez nesta encarnação? Aí ele começou a pensar. Aí pensou, não, talvez eu mereça um pouco, talvez eu mereça. Certa vez, diante de uma pessoa que estava com um câncer em fase terminal e me pediu um conselho, né? E eu disse, reze, tenha fé, porque a vida não termina aqui. Temos nossas doenças, nossas chagas, nossas dificuldades, nossos enfrentamentos, nossos problemas de família, mas isso não termina aqui. E a oração faz com que a gente transponha essas coisas. A fé faz com que a gente se reforce contra essas coisas, inclusive contra as doenças. Quando nós estamos assim, um tanto para baixo, porque nem tudo saiu como eu queria, eu entro naquele processo, né? Eu fui injustiçado. Como este meu amigo disse, eu não merecia.
o que acontece com a gente, né? A gente se carrega negativamente. E a gente sabe que nós temos um perispírito aqui, né? Que acompanha esta massa corpórea chamada corpo humano. E este perispírito, ele é energia, ele é magnetismo. E assim como ele é magnetismo, ele atrai e repulsa. E quando a gente se entrega um pouco àquela coisa do negativo, a gente se abastece de negatividade, e isso vem para o nosso perispírito. E é aí que ocorre de nós facilitarmos a chegada de obsessores, de sentimentos negativos, de cargas fluídicas negativas. E essas cargas estando impregnadas no nosso perispírito, o que acontece? Elas passam para o nosso corpo físico, porque afinal de contas, o perispírito está ligado ao corpo físico, diretamente. Assim como o princípio vital do espírito está dentro de nós, se retirarmos o princípio vital, deixamos de viver na mesma hora, o perispírito acompanha o corpo e esse fluido vital. E aí, quando a gente se carrega e adoece, a gente culpa as situações, culpa as coisas ao nosso redor. Muitas vezes a gente nunca para fazer o nosso exame de consciência, usar a nossa fé para dizer assim: mas fui eu mesmo que causei isso. Em algum momento que eu não tive fé, em algum momento que eu não exerci a caridade. E às vezes, vejam só, né? A gente exerce a caridade para a gente mesmo. Quando a gente deixa de cuidar do nosso corpo, a gente não está sendo caridoso com ele. E a gente pensa que é só um corpo. Eu tenho que carregar esse fardo aqui nessa existência na Terra, nessa encarnação. Mas o plano superior, auxiliado por todos os espíritos de luz que o plano superior tem e que nos rodeiam muitas vezes, nos presenteou com essa carcaça. E seja ela boa ou ruim, é o nosso mecanismo de existência na Terra para cumprirmos uma missão nesta encarnação e nos prepararmos para as próximas encarnações, porque, como a gente disse, isso não cessa aqui. E aí, voltando naquela pessoa que eu aconselhei a ter fé quando ela estava com câncer em fase terminal, e eu disse: não se preocupe, tudo que for do teu merecimento virá para ti. E ela disse assim: mas eu mereço tudo de bom. Porque na consciência dela, ela merecia realmente. Mas nas outras encarnações ela teve os seus percalços. Nesta vida ela teve os seus percalços. Ela apenas não enxergou. E muito daquilo que ela usou o dom da fala para ela executar com relação às pessoas que conviviam com ela, se voltou para ela. E isto não é castigo, como a gente disse, é apenas o reflexo das coisas negativas invadindo o nosso perispírito e contagiando o nosso corpo. E muitas vezes, assim como a gente se contagia, a gente pode resolver a situação. Se a gente tiver fé, a gente acredita não só que a gente pode se curar, como a gente se cura. Jesus, quando operou seus milagres, ele nunca duvidou que ele poderia fazer com que um paraplégico levantasse e andasse. Não teve nenhuma intervenção cirúrgica em hospital nem nada. Ele apenas levantou e andou. Quando Jesus curou o filho do soldado romano, a distância daquele filho, isso me lembra muito os nossos trabalhos, né? Que são feitos muitas vezes à distância, as pessoas nem sempre acreditam que possam ter resultados, e eles têm. E aí Jesus disse para ele: vai cuidar de teu filho porque ele está curado. E isso ocorre aqui também.
quando a gente faz os trabalhos de desobsessão à distância, os passos à distância, os trabalhos espirituais todos à distância, as pessoas também recebem esses fluidos, mas, mais importante de tudo, né? Assim como quando a gente vai receber um passe, a gente tem que ter fé que aquilo vai trazer bons resultados para nós, abrir a nossa mente, né? Alimentar a nossa esperança de que estaremos melhores depois do passe. Assim como a gente tem que fazer isso num simples passe, a gente pode fazer isso à distância também. E quando a gente está diante de um irmãozinho nosso que está muito doente, a gente também pode fazer isso, usando a nossa fé, usando a nossa caridade através da prece. O Espiritismo nos mostra, nos explica o poder da reencarnação, que traz muitas vezes respostas para nós, respostas que nós não tínhamos, que não sabíamos por que determinados fatos acontecem na nossa vida. E a reencarnação vem nos explicar. O Espiritismo nos oferece o passe, que é uma chance que a gente tem de se carregar positivamente de fluidos benéficos. Mas muitas vezes a gente deixa de vir receber um passe porque a gente vai ao futebol. E lá no futebol, se as coisas não vão bem, a gente se carrega de energias negativas. Aí na outra semana a gente vem no centro espírita para receber um passe para ficar bem. É uma questão de valor, é uma questão de fé, é uma questão de caridade conosco, com nós mesmos. Jesus, Ele não nos pede, Ele não nos diz assim, vai lá no centro espírita, vai aprender sobre a doutrina. Somos nós mesmos que nos conscientizamos da necessidade. Somos nós mesmos que fazemos essa caridade para nós. É justamente da nossa fé que sempre nasce a esperança. Quando nós achamos muitas vezes que a noite é eterna, né? Que tudo está perdido na nossa vida, na vida de alguém, é quando a gente põe a fé para funcionar e aí as coisas começam a mudar. Quantas vezes a gente almeja muito uma situação melhor na vida, melhor não só de dinheiro, mas uma situação onde as coisas deem certo, né? Porque quantas vezes a gente diz assim, no momento está dando tudo errado. Quantas vezes a gente almeja melhores coisas para nós e essas coisas se realizam. E aí é como os psicólogos dizem, né? Tu estavas aberto para novas oportunidades. O que ele quis dizer? Tu estavas tendo fé, meu amigo, minha amiga. Naquele momento tu colocou na tua cabeça, isto vai acontecer. E eu quero que aconteça. E aí quando a gente menos espera, aconteceu. Diferente, claro, né? Da gente dizer assim, eu queria muito tirar na Mega Sena, tem tanta coisa para fazer, então, quem sabe o plano superior me ajuda. Se for o teu momento, se for do teu merecimento. Mas muitas vezes a gente recebe o plano na Mega Sena e a vida da gente se transforma numa eterna infelicidade. Eu conheço muitas pessoas que são abastados financeiramente e são extremamente infelizes. E ao contrário, eu conheço pessoas que são extremamente humildes, têm muito pouco, mas irradiam felicidade assim de uma forma que contagia. A gente chega perto dessas pessoas e tem uma aula de energia, de boas energias. E a gente tem pessoas que atingem um ponto de sucesso tal na vida que esquecem da humildade, que alimentam a sua vaidade dizendo, agora eu posso. E elas não olham mais para baixo. E elas não olham mais para um irmão necessitado. Elas olham somente para dentro delas. Temos que cuidar de nós primeiro? Claro que temos, mas não podemos ser egoístas. O egoísmo contraria aquilo ali. O egoísmo contraria a caridade, porque a partir do momento que eu só olho para mim, eu deixo de ajudar os outros. E vamos lá,
Assim como Cristo traduziu caridade em ações, em palavras, em gestos, nós também podemos fazer caridade através de palavras, de gestos, de expressões faciais. Que coisa pior quando a gente chega perto de alguém e diz bom dia, a pessoa. Parece que faltou um pedaço de nós ali do outro lado, né? A gente não estava nem esperando reciprocidade, mas a gente diz bom dia. Como se a gente tivesse culpa do dia dele não estar bom. Ele deixou de fazer a caridade dele naquele dia, deixou. E vamos lá, né? Quando a gente diz assim, bom dia, feliz, parece que a gente transmitiu alguma coisa de bom para a pessoa, ou para as pessoas que a gente deu bom dia. E a gente transmitiu. Nós estamos irradiando coisas boas através de 2 palavras e da nossa expressão facial. E se vocês todos pudessem ver a quantidade de energia que flui de nós para aquelas pessoas ou para aquela pessoa, é enorme. É uma luz. E quando a pessoa diz, bom dia, aquilo bate e volta. Porque a pessoa está fechada, encalacrada, né? Ela está dentro da sua redoma de não está bom hoje. Ou então a gente chega perto da pessoa, e aí, Joana, tudo bem? Não, chega perto de mim. Então assim, automaticamente ela colocou aquele imã, né? Que deu aquela repulsa na gente, a gente foi e voltou. Cortou todo o fluido, né? Imaginem do plano superior para aquela pessoa, os fluidos que estavam irradiando. Ela criou uma camada, os fluidos batem e refletem. É a luz, né? Se eu pegar um guarda-chuva agora e abrir sobre mim, esta luz para de irradiar sobre mim. É simples. E se o guarda-chuva for escuro, né? Ele vai bloquear mais ainda a luz. E aí eu não vou receber essa luz. E às vezes a gente olha para determinadas pessoas e vê acima delas que nem aqueles desenhos de antigamente, né? Uma nuvem com a chuva só nela e aqueles raios caindo ali. E é muito fácil, à medida que a gente for estudando a doutrina espírita e a mediunidade for aflorando, e isso acontece com todo mundo, a gente vai percebendo mais essas nuances nas pessoas, este campo magnético ao redor das pessoas. E quando a pessoa está naquela redoma ali do não chega perto de mim, não fala comigo, hoje o dia está pegando fogo, é que os obsessores aproveitam para se aproximar dessa pessoa ou dessas pessoas. Porque daí eles encontram ali um terreno fértil para vibrar, para ter a sua frequência muito semelhante à daquela pessoa, e eles se sentem atraídos. Ou então eu digo assim, vou tomar um porre hoje porque a vida está uma porcaria mesmo. Aí ele atrai aqueles obsessores que tiveram grandes vícios de bebida e tudo mais. Ou então ele resolve consumir drogas, e aí ele atrai obsessores que estão vagando pela terra e que consumiram drogas e que morreram em função disso, e que se comprazem, né, com aquele sentimento negativo dele. E aí as coisas ficam piores ainda, né, para aquela pessoa. Mas também tem aquela situação que a gente chega e dá bom dia, e a pessoa diz bom dia. Olha que diferença, né? E a pessoa às vezes chega para nós e diz assim, deixa eu te dar um abraço. Aí nós ganhamos o nosso dia, né? Aí aquele elo de energias dele e meu, por exemplo, se condensam e ao nosso redor irradia aquela energia positiva e contagia tudo que está ao redor. E isso acontece dentro do trabalho, na escola, no lar, quando a gente encontra a mãezinha da gente e diz, mãe, dá um abraço aqui. E às vezes a pessoa diz assim, coisa boa esse teu abraço. Coisa boa porque esse abraço veio carregado de energia.
A minha fé, né, em todo esse processo energético, ela me acompanha. E eu transmito isso aos outros. Eu faço do meu bom dia, do meu abraço, um ato de caridade. E eu deixo as pessoas mais esperançosas. Aquela pessoa que estava com um dia mais ou menos, recebeu aquele abração, ela diz assim: mas até deu um ânimo pro dia agora. Não necessariamente ela precisava ganhar na Mega Sena, porque às vezes o problema dela não era dinheiro, era descontentamento com a vida que ela tem. O dinheiro apenas vai deixar com que ela adquira mais coisas, mas às vezes não muda o descontentamento da pessoa com a vida. Se fosse assim, os abastados, né, as pessoas que têm muito dinheiro, não se suicidavam, né? Porque a vida é uma felicidade plena. As pessoas muito endinheiradas não teriam doenças, porque afinal de contas estou abastado de tudo que eu preciso. O dinheiro não compra, o dinheiro não abastece. Se uma pessoa tem um processo depressivo muito grave, pode ir no melhor especialista, pode ir no melhor hospital, procurar o melhor tratamento, vai depender muito dela. Ela, muitas vezes, vai ser a chave para sair desse processo, independente dos bens materiais. E nós aqui sempre falamos, né? Até nas nossas desobsessões, nos nossos trabalhos pontuais, nós estamos dizendo: não se apegue muito ao material, né? Porque às vezes a gente desencarna e fica no material. E não adianta a gente culpar Deus, Jesus, o plano superior, a situação. Porque a minha vida. Não. Fomos nós que desejamos ficar ali. Assim como muitas vezes desencarnamos e somos atraídos por um umbral, mas somos atraídos porque nós vibramos da mesma forma que o umbral vibra. E não tem coisa melhor, meus irmãos e irmãs, que todos os dias irradiarmos felicidade. A vida está ruim, tenha fé, ela vai ficar melhor. Eu não estou me cuidando, tenha fé. Exerça a caridade sobre si mesmo. Tenha esperança de que a vida será melhor. Tenha esperança de que o tratamento que está fazendo no centro espírita vai ter um bom resultado. Tenha esperança de que quando entrar naquela sala e receber o passe, será contaminado por boas energias. Mas acima de tudo, tenha fé para isso. Porque sem fé, às vezes não acontece. Às vezes sem fé o emprego não vem. Às vezes sem fé a porta não se abre. Às vezes sem fé o amigo não perdoa. Às vezes sem fé nós não nos perdoamos. Às vezes sem fé a vida não avança. E eu vou ser muito sincero, embora quaisquer dificuldades, eu não tenho nada para me queixar da vida. Nada. Porque se eu paro e me comparo, a vida é muito boa. Eu não estou agora em meio a um monte de pessoas que está temerosa porque vai cair uma bomba próxima de nós. Os países estão em guerra. Eu não estou me preocupado porque não vem nenhum furacão que vai assolar a nossa cidade. Nós não temos terremotos. Já nos demos conta disso. Será que não estamos todos agraciados nesta terra? Ao passo que tanta gente hoje sofre dia e noite. E será que, em função disso, a esperança de um mundo muito melhor, ela não se faz presente? Será que a caridade, eu tenho condições de fazer a caridade? Eu tenho condições de dar um bom dia com um sorriso? Eu tenho condições de dar uma boa noite, muito boas energias? Eu tenho condições de acordar, agradecer a Deus por um novo dia e dizer para Ele assim:
Deus, hoje eu vou ser melhor que eu fui ontem. Hoje eu vou ter mais fé do que eu tive ontem. Hoje eu vou fazer mais caridade do que eu fiz ontem. E hoje eu vou ter mais esperança no amanhã do que eu tive ontem. Não é difícil, né? Está em nós. Se nós tivermos fé, a caridade se renova nas nossas ações. Se nós tivermos fé, nós sempre teremos esperança. Fé é acreditar, não cegamente, de forma raciocinada. Se eu acredito no dia de amanhã melhor, então eu tenho esperança no amanhã melhor. A fé, a caridade e a esperança não andam separadas. Elas são basicamente uma coisa só. Onde uma existe, a outra existe. Então, meus irmãos e irmãs, o que a gente deseja, com toda a força, com toda a nossa força e com toda a força dos irmãos que estão aqui agora, irradiando essas boas energias sobre vocês, é que a fé de vocês prevaleça, que a caridade vença e que a esperança siga seu rumo todos os dias. É isso que a gente deseja. Muito obrigado. Agora, pedimos que fiquem em todos os seus lugares, aproveitando essa musiquinha suave, esses bálsamos de energia que estão circundando sobre a sala, sendo irradiados em todos os cantos sobre vocês, para que a gente se prepare para receber os passes. Seremos chamados um a um e estejam abertos para receber todas essas energias que estão vindo do plano superior. Nós, médiuns, seremos apenas os instrumentos para essa energia fluir. Mas entre o plano superior e vocês está o grande segredo do que vocês receberão de bom. E é muito bom, é muito grande. Muito obrigado, tá?